Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, vamos dar início a mais uma instrução do nosso curso, a disciplina de Tática de Combate a Incêndio, e hoje nós vamos falar de técnicas de aplicação de água. Bom, os objetivos da instrução: conhecer os guichos combinados e suas regulagens, conceituar e diferenciar o combate ofensivo do combate defensivo, entender as técnicas de aplicação de água, saber quando, onde e como aplicar cada técnica, e diferenciar os pulsos dos tipos de jato. Bom, o sumário. Vou falar primeiramente dos guichos combinados, das características dele, depois as diferenças entre os objetivos táticos e estratégia dentro de uma operação, assim como as diferenças entre combate ofensivo e defensivo, e por último apresentar todas as técnicas de aplicação de água. Bom, vamos falar dos guichos combinados. Bem, os guichos combinados que vem mais sendo utilizado atualmente na corporação é os guichos pistola, como é conhecido, tá? Que veio em substituição ao esguicho regulável de latão tradicional que foi usado por um bom tempo. E as características desses esguichos combinados são as seguintes: ele possui um engate Storz, como é padrão nos materiais hidráulicos para o corpo de bombeiros. Ele tem um engate Storz, tem um punho onde o bombeiro vai segurar esse punho para facilitar o manejo do esguicho, uma alavanca de fluxo que já é uma diferença com relação ao esguicho regulável. Essa alavanca de fluxo para trás, ela libera totalmente o fluxo de água, e quando ela está para frente, ela fecha o fluxo de água, o que é fundamental para fazer algumas técnicas, na qual é necessário fazer abertura e fechamento rápido do esguicho, que seria impraticável de fazer com o esguicho regulável. Além disso, essa alavanca de fluxo ela serve também para você utilizar somente a quantidade de água que você precisa num determinado incêndio, né, que é a grande bandeira aí do combate ofensivo, utilizar somente a água necessária para fazer aquele combate. Então é necessário você estar com a pressão ali, com o esguicho pressurizado, para abrir somente quando for hora de usar. Temos aqui o anel regulador de vazão e o anel regulador de jato. O anel regulador de jato ele é muito parecido com o do esguicho regulável, que varia desde o jato compacto até o jato neblina. E o anel regulador de vazão, ele tem 4 regulagens de vazão, que vai de 30 galões por minuto até 125 galões por minuto. E o flush também, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Beleza. O esguicho combinado, o esguicho combinado, né, que é o esguicho pistola, eles são projetados para funcionarem numa pressão residual de 100 PSI. Então, só aí na viatura aí do seu quartel, da sua unidade, você vai ver que nesse esguicho pistola, aqui na frente dele, tem escrito 100 PSI 7 bar. Ou seja, esse esguicho ele precisa de no mínimo 100 PSI de pressão residual, ou seja, na ponta do esguicho, para oferecer todos os recursos na qual ele foi projetado. Tá? Claro que o esguicho funciona se você tiver menos pressão, mas a execução de algumas técnicas pode ficar pendente, pode ficar não alcançar o objetivo esperado por essa falta de pressão. Tá? Então o fabricante exige aí pelo menos 100 PSI de pressão residual para esse esguicho estar em condições ideais para fazer um combate. Bom, então já acabei de falar, né? Pressão residual de no mínimo 100 PSI. O anel regulador de vazão. A vazão tem 4 regulagens: 30, 60, 95 e 125 GPM, que significa galões por minuto. Galão é uma medida muito utilizada nos Estados Unidos, que, para fazer um cálculo rápido, um galão tem mais ou menos 4 litros, tá? Então, GPM significa galões por minuto. Então, 30 galões por minuto seriam 120 litros por minuto, arredondando de maneira bem bruta. Tá? Então, a regulagem pode ser de 30, 60, 95 ou 125 GPM. O que representa essa vazão? A vazão representa a quantidade de água que é demandada para o incêndio, conforme o que estiver marcando ali o anel regulador de vazão. Na grande maioria das técnicas que a gente utiliza 30 galões por minuto, certo? Somente uma técnica que a gente utiliza 125 galões por minuto, que é uma técnica que a gente precisa de muita água, tá? Então, geralmente,
para todas as técnicas, utilizamos 30 galões por minuto, que é uma galonagem baixa, onde você vai jogar pouca água para o incêndio, e também abertura e fechamento abrupto do esguicho não vai causar prejuízo no corpo de bomba, por causa do golpe de Ariete. A gente vai falar com detalhes disso mais à frente. Tá? Mas saibam que, na grande maioria das técnicas que a gente vai ver, a gente utiliza 30 galões por minuto. Tá? Nesse anel também de regulador de vazão, nós temos o flush. Depois de 125 vem escrito lá flush. E serve para retirar toda a poeira, toda a sujeira, na verdade, ou uma pedrinha que seja alojada no corpo interno do esguicho. Você vai na sua viatura, pega lá o esguicho, conecta na mangueira, coloca pressão e vai ver que coloca no jato neblina, por exemplo, que é aquele leque bem aberto. E aí pode ser que esse leque esteja com uma falha em algum lugar ou outro, indicando que tem uma interrupção do fluxo d'água em determinado ponto do esguicho. Então, bota no flush. O flush ele não serve para combate, certo? Muito importante isso. Flush não serve para combate. Flush serve somente para você fazer essa limpeza. Então, faz essa limpeza por 10 segundos, 15 segundos, quanto tempo for necessário. Depois volta para a galonagem normal dele, que geralmente é 30 galões por minuto. A regulagem do jato, que pode ser jato compacto, neblinado estreito, neblinado amplo ou neblina. A gente vai ver a diferença entre todos eles mais à frente. E alavanca de controle de fluxo de água, de abertura e fechamento. Bem, vamos falar agora dos objetivos táticos, a diferença de objetivo tático e estratégia, e a diferença entre combate ofensivo e combate defensivo. Primeiro, objetivos táticos. É o que queremos na operação de incêndio. Né? De maneira geral, quando a guarnição chega num incêndio, basicamente ela tem duas opções com relação ao ataque. Ela pode partir para o ataque ao foco, de fato, caso o comandante de operações julgue que ele tem condições e recurso material, recurso humano para debelar aquele incêndio, então ele parte para o combate ofensivo. Ou, se você chegar num incêndio como esse da foto, onde tem um grande incêndio e você só está com seu ABS de 2.000 litros, não tem muita coisa a se fazer. Então, nesse caso, você pode adotar uma estratégia defensiva, tá certo? Você pode adotar uma estratégia na qual você não vai fazer o combate direto ao foco, mas sim proteger o que não foi atingido pelas chamas ainda. Seja na edificação, dentro da edificação mesmo, ou fora da edificação. Ou protegendo casas ao redor, etc. Perfeito? Então, basicamente nós temos dois caminhos a seguir. A proteção contra exposição, que é justamente essa proteção ao que não foi queimado ainda, ou o confinamento do incêndio, onde você vai partir para confinar esse incêndio e debelar ele. E aí você pode escolher o combate ofensivo ou defensivo. A gente vai ver as características de cada um deles nos próximos slides. Primeiro, o combate ofensivo. É a penetração e combate a incêndio no interior da edificação. Tá? O militar ele entra na edificação, busca confinar o foco do incêndio, busca achar o foco e faz o ataque diretamente a ele. Como consequência, a gente acaba confinando o incêndio. Já o combate defensivo, ele é feito do lado externo da edificação e serve também para concentrar esforços na proteção contra exposição. Uma vez que você faz a proteção contra exposição ou do lado de fora da edificação, ou podendo ser dentro da edificação. Vou dar um exemplo do museu. Pode ser dentro da edificação, mas vamos supor que uma determinada seção do museu não entrou em chamas ainda. Então você faz uma proteção contra exposição estando dentro do prédio, mas você está aplicando um combate defensivo, tá certo? Você não está entrando no ambiente para fazer o combate direto às chamas, e sim defendendo uma seção, um setor que não foi atingido ainda. Essa é a proteção contra exposição. A pergunta é, então quando eu escolho o combate defensivo? Quando eu escolho o combate ofensivo? Bem, caso a gente caia em alguma dessas 6 situações, a gente vai escolher sempre o combate defensivo. Tá? Primeiro delas é o risco de colapso da estrutura. Então, você chegou com sua guarnição, você tem condições de fazer o combate, porém a estrutura está muito instável, então você não vai fazer o combate ofensivo. É melhor fazer o combate do lado de fora, tá? Por questões de segurança.
Segundo, risco de explosão. Existem materiais inflamáveis lá dentro, líquidos inflamáveis, ou o que quer que seja. Você também opta por fazer um combate defensivo. Assim como a presença de produtos perigosos na qual você não saiba como administrar, você não saiba como lidar com aquilo ali. Então, se você tem dúvidas com relação à reatividade daqueles produtos, você não sabe o que você vai estar combatendo de fato, é melhor adotar um combate defensivo. Quarto item, a falta de EPI ou EPRA. Por algum motivo você correu para um incêndio sem ar comprimido no seu cilindro da EPRA. Então não adianta você querer fazer um combate ofensivo, porque dentro da edificação, sem dúvida, é muito mais quente e não tem condições de você respirar no meio de tanta fumaça, no meio de tanta caloria. Então, se você não tiver o EPI, se você não tiver capacete, se você não tiver capa de aproximação, você também não pode fazer combate ofensivo. O incêndio generalizado na edificação, ou seja, chegou no local de incêndio, já tem muito fogo, o incêndio já tomou tomou a proporção máxima dele, então você vai aplicar, vai optar pelo combate defensivo, do lado de fora também. Ou a falta de conhecimento das técnicas. Caso não saiba o que fazer, porque fazer o combate ofensivo não é somente entrar na edificação, é entrar e saber utilizar a técnica correta. Então, se você não sabe o que fazer, qual técnica utilizar, não faça, não entre, não faça combate ofensivo, opte pelo defensivo. Tá? De maneira geral, a grande desvantagem do combate defensivo é que você não sabe onde está o foco. Você tem um incêndio numa determinada residência, por exemplo, e você vai jogar água só pelo lado de fora, através da janela. Sei lá, vai que essa janela é a janela da cozinha e o foco está no quarto. Então vai demorar muito para você apagar esse incêndio, né? Você vai alagar todo o ambiente e sabe-se lá se você vai conseguir realmente apagar esse incêndio. Então a grande vantagem do combate defensivo é essa. Se você tem condições de adentrar e se você não encurte nenhuma dessas 6 situações, então faça isso, faça o combate ofensivo. Agora, se você tem alguma dessas opções aí, não faça de maneira nenhuma. Sabendo que você tem condições de adentrar e você optar pelo combate defensivo, essa não é a melhor opção a ser tomada. Tá? Bacana, vamos lá. Combinação de métodos. Eu posso utilizar mais de um modo de operação para atingir o meu objetivo? Posso sim, né? Sem problema nenhum. Eu posso ter uma linha de mangueira com 2 bombeiros fazendo combate ofensivo dentro do local e uma dupla fazendo combate defensivo, fazendo a proteção com a disposição do lado de fora. Isso é muito comum, na verdade. O que não pode acontecer é o combate cruzado, que é o seguinte: quem está do lado de fora joga água para dentro da edificação, tendo guarnição lá dentro, fazendo combate ofensivo. Isso não pode ser feito, porque você vai fazer uma bagunça, você vai perturbar o balanço térmico daquela fumaça, você pode deslocar a fumaça, você pode abrir um acesso que antes estava fechado e assim ventilar aquele ambiente, tá? Aumentando ainda mais a alimentação do comburente naquele incêndio. Então não tem nenhum problema de fazer combate ofensivo com defensivo, desde que esse combate defensivo não seja para dentro da edificação e sim somente proteção contra exposição, tá? Super importante ter e obedecer o plano de ação, certo? Que o comandante de operações determinar, é bom seguir, tá? Essas informações, para justamente não ter esse combate cruzado, não ter militar sendo queimado desnecessariamente, que é comum de acontecer, de ter militar dentro da edificação e fazerem um combate com escada mecânica, com plataforma, jogando água lá para dentro com um bombeiro lá dentro. Isso já aconteceu. E a necessidade de comunicação das equipes, que essa comunicação é fundamental e se faz através do rádio portátil, que é um recurso que felizmente não é escasso na corporação. Então, pode-se muito bem, na passagem de serviço, já distribuir os rádios para os militares que vão correr na viatura e em caso de incêndio, todo mundo já liga o rádio, já acerta em qual canal DMO vão trabalhar para ter a plena comunicação no local de incêndio, tá? Para ilustrar, aí tem uma tirinha que tem aí 2 bombeiros queimados e um bombeiro com um machado na mão. Aí diz o seguinte, que nunca quebre janelas novamente sem a coordenação, sem coordenar com a equipe de mangueiras antes. Tá? Ou seja, estava a equipe com a mangueira dentro da edificação
e um guerreiro provavelmente quebrou as janelas da edificação, aumentando assim o fluxo de comburente e aumentando a proporção do incêndio, tá? Legal, vamos para a estratégia. Falamos de objetivos táticos até agora, né? A gente vai falar de estratégia. Como faremos para atingir o nosso objetivo. Qual técnica que vamos utilizar? Não existe uma técnica, pessoal, universal para o combate a incêndio, tá? O que eu vou ensinar aqui não é milagre. Eu vou apresentar uma série de técnicas e na hora do combate, dependendo de cada situação, os senhores vão escolher a técnica que mais se adequa àquela situação, tá? São várias técnicas aplicáveis que devem ser aplicáveis conforme o cenário. Não é uma matemática, não é uma receita de bolo, porque não existe um socorro igual ao outro, todo mundo sabe disso, né? Mas o que eu vou passar aqui abrange uma grande variedade de situações e cabe você escolher a mais adequada para ela. Vamos lá, em qual local também? A estratégia diz qual local você vai avançar primeiro, qual local você vai adentrar com sua guarnição. Vai ser a fachada Alfa, a fachada Charlie? Então tudo isso faz parte da estratégia, qual técnica vai ser usada, qual local vai ser feito esse combate, etc. Tá? E agora, entrando nas próprias técnicas de aplicação de água. Bom, primeiro de tudo, as técnicas que serão apresentadas, elas são voltadas para combate a incêndios estruturais, ou seja, incêndios em sólidos combustíveis. Tá? São técnicas que não são as mais adequadas para combate para outras classes de incêndios, classe B, C ou D. Tá? Como a grande maioria dos incêndios estruturais envolve combustíveis sólidos, a gente vai trabalhar essas técnicas aplicáveis a incêndios estruturais. Na foto aí nós temos um exercício com fogo real, do curso de especialização de combate a incêndio urbano, e está sendo montado, ele foi montado na verdade ali um foco de incêndio com madeirite. Também já utilizamos pallets também. E a gente consegue ver fenômenos bacanas como o rollover, o flashover, enfim, a gente consegue ver vários fenômenos muito bacanas. E a gente utiliza somente combustíveis sólidos. O protocolo não permite a utilização de nenhum agente acelerador, de nenhum líquido inflamável, nada disso. Tá? Então somente coloca combustível sólido e deixa ali para o incêndio se desenvolver. Bom, vamos falar de todas as técnicas de aplicação de água. São elas. Vamos lá, ataque direto modificado, ataque indireto, ataque combinado e o ataque tridimensional. Sendo que o ataque tridimensional nós temos pulso curto, pulso médio, pulso longo de alta vazão, pacote d'água, jato mole e saturação por neblina. Beleza? Lembrando que junto dessa aula no ambiente virtual vou colocar um vídeo com a execução de todas essas técnicas. É um vídeo que mostra desde o ataque direto até a saturação por neblina, mostrando como é feita a regulagem do esguicho, em quantos galões por minuto esse esguicho está regulado. Então mostra o passo a passo para que os senhores vejam como é feito e apliquem isso na prática. É fundamental o treinamento, a realização do treinamento prático dessas técnicas, tá? Vamos lá, o primeiro deles, o ataque direto. O ataque direto é o mais básico deles, onde tem um jato sólido ou compacto que tem como alvo resfriar o combustível. Deve sempre mirar na base do foco, na base do combustível. Observa ali que os cones estão fazendo o papel de foco do incêndio. E o tenente Eduardo Mendes está aplicando água exatamente na base do foco. E a finalidade é resfriar o combustível. O ataque direto modificado, bem, jato compacto, sólido ou compacto em 30 galões por minuto. Tá? E o alvo do jato é o teto, com a finalidade de defletir a água para que ele caia sobre o foco. Então tem algum anteparo, o anteparo foi representado ali por um gradil. Então quando se tem um anteparo você não consegue fazer o ataque direto, você faz o ataque direto modificado, simplesmente mirando no teto. Daí deve ser usado quando temos um anteparo que peça a aplicação do ataque direto. Também visa resfriar o combustível. O ataque indireto
Novamente, utilizamos jato sólido ou compacto com 30 galões por minuto. Os alvos são o teto e a parede aquecidas, para criar excesso de vapor d'água e assim absorver caloria do ambiente. Então, no ataque direto, o combatente aplica na parede, teto, parede, com a finalidade somente de resfriar a fumaça. Ele não aplica água diretamente ao foco. E nós temos o ataque combinado. O ataque combinado ele mistura o direto e indireto. É o emprego alternado dos ataques indireto e direto, e você precisa fazer um movimento que parte de parede, teto, parede, foco, e aguarda um tempo para que o ambiente absorva toda essa caloria e esse vapor de água que foi gerado. Tá? Então você consegue ver na foto de cima a aplicação de água no teto, né? Ele fez parede, teto, parede e por último, foco do incêndio. Serve para resfriar a capa térmica e resfriar o combustível. Atentem para o seguinte, que essas técnicas que eu falei agora, ataque direto, direto modificado, indireto e combinado, a gente aplica uma grande quantidade de água no foco. Né? Eu digo grande quantidade de água é o esguicho aberto por 5 segundos, aplicando diretamente no foco. Observe que nesse caso o combatente está do lado de fora da edificação. Tá? Então esses tipos de técnica eles não são as técnicas mais recomendadas para o combate ofensivo. Ou seja, você está dentro de uma edificação, não é recomendado você aplicar uma grande quantidade de água no foco, porque você vai produzir muito volume de vapor, e isso pode prejudicar sua visibilidade, o aumento de temperatura vai ser muito grande. Tá? Então, são técnicas que existem, mas não são as mais recomendadas para o combate ofensivo, perfeito? Podem ser utilizadas dependendo da situação, mas imagina você dentro de uma sala extremamente quente, e você aplica um ataque combinado. Você vai jogar água na parede, no teto, na outra parede e depois no foco. A quantidade de vapor d'água que vai ser gerada ali vai ser muito grande, muito grande. E aí você pode acabar se queimando, ou você pode queimar, pode ter alguma vítima naquele local. E, enfim, não é a técnica mais adequada para o combate ofensivo, para quando você está dentro da edificação, tudo bem? Beleza, vamos falar do ataque tridimensional, também conhecido como 3DWF. Bom, em meados dos anos 80, na Suécia, surgiu o ataque tridimensional, conhecido como 3DWF, com o objetivo de realizar o combate volumétrico. Essa técnica permite o controle e resfriamento, certo? Controle e resfriamento, tanto da fumaça presente no ambiente, confinado por paredes e tetos, quanto dos sólidos combustíveis em chamas. Isso devido ao combate realizado no interior da estrutura, aplicando-se neblina de água no local, de forma muito importante, moderada e apropriada, conforme necessidade. Com isso, consegue-se absorver calor do interior da edificação, resfriar a mesma e extinguir o foco do incêndio. Tudo isso de forma rápida e segura, pelo fato de usar, de certa forma, alta capacidade de água como agente extintor. Bom, vocês podem reparar nessa primeira foto do pulso neblinado amplo curto, dá para ver muito bem que foi formada uma névoa, né? Uma névoa. São gotículas muito pequenas, particuladas, que criam essa névoa. E como que esse efeito é alcançado? Lembra que eu falei que o esguicho ele precisa de 100 PSI, né? Para que o manejo do esguicho seja o mais perfeito possível. Porque quando você aplica 100 PSI de pressão, essa água ela bate com muita força no anteparo do esguicho e ela consegue particionar, consegue quebrar, vamos dizer assim, essa água em partículas muito pequenas. Então essa pressão ela consegue quebrar essa água em pedaços menores, muito pequenos, que quando você faz a abertura rápida do esguicho, uma abertura rápida, você abre e fecha ele, você consegue esse efeito de névoa. E esse efeito de névoa ele é ótimo para você resfriar ao máximo a fumaça e roubar o máximo de calor daquele ambiente. Na prática, quando se aplica um pulso desse na fumaça, o chão não fica molhado, você não vê água caindo no chão, porque toda essa água ela foi absorvida pelo foco. E melhor, você não tem a produção do vapor de água, que é o que prejudica tanto na visibilidade, na perturbação do balanço térmico, etc.
Então, muito importante aqui que foi escrito, né, aplicando-se neblina de água de forma moderada e apropriada. Ou seja, não é sair pulsando, certo? Dando pulsos na fumaça, não. Tá? Deve sempre observar a fumaça, a condição a qual ela se encontra e aplicar moderadamente os pulsos. Tá? E por último, aqui nós temos uma outra técnica chamada de pencil ou pacote d'água, que é um ataque direto, vamos dizer assim, certo? Um ataque ao foco, porém nesse caso muito cautelosa. Utiliza-se muito menos água nesse caso. A gente vai falar com calma dessas duas técnicas, mas entendo que o ataque tridimensional, de uma maneira geral, ele serve para isso, para o controle e resfriamento da fumaça no ambiente. Utiliza-se pouca água, de maneira moderada, com a finalidade de controlar e resfriar a fumaça. Tá? Então, no ataque tridimensional nós temos essas 6 técnicas: pulso curto, médio, pulso longo de alta vazão, pacote d'água, jato mole e saturação por neblina. Vamos lá, vamos falar do pulso curto. Finalidade do pulso curto: ele serve para resfriar a capa térmica. Ele deve ser utilizado quando o incêndio está na sua fase de desenvolvimento ou em qualquer outra fase também, eu julgo, na fase de decaimento, por exemplo, onde você tem uma fumaça muito quente em cima de você, tá? Uma capa térmica muito quente, então você pode aplicar o pulso. Vazão, 30 galões por minuto. Duração, 0,2 segundos, ou seja, abertura rápida do esguicho. Abriu, fechou, muito rápido, tá? Um detalhe importante: caso os senhores forem treinar isso no quartel e forem pegar o esguicho regulável na viatura, pode ser que esse esguicho esteja muito rígido. Então, o que os senhores vão fazer? Pega um pouquinho de óleo, pode ser óleo de motor, um óleo qualquer, coloca do lado dessa alavanca de regulagem de abertura e fechamento. Ela tem 2 parafusos, um em cada lateral. Coloca um pouquinho de óleo ali e abre e fecha os guichos. Os senhores vão ver que vai ficar muito melhor, tá? A regulagem do esguicho fica muito mais maleável. E também dentro do próprio esguicho, pela boca, pela junta estorze. Então vira o esguicho, certo? E joga um pouquinho de óleo pelo lado da junta estorze para molhar aquele globo, né? Tem um globo dentro uma válvula globo dentro do esguicho, então para umedecer e lubrificar aquela válvula. Fazendo isso, o esguicho vai ficar bem melhor de trabalhar. Bom, o pulso curto deve ser utilizado para pé direito normal de 2,5 metros a 3 metros, como por exemplo o quarto de uma residência, que é padrão, porque o alcance dele é muito, muito pequeno, concorda? Já que você abre muito ele, quanto maior a abertura, menor o alcance. E não deve se aplicar 2 pulsos no mesmo lugar, porque aí você vai contra a finalidade dele. O pulso serve para você absorver o máximo de calor daquele ambiente. Então você deve aplicar um pulso no lugar e um pulso do outro. Tá? Um pulso em um lugar e um pulso em outro. Aplicar tudo no mesmo lugar, você vai estar resfriando demais um determinado local e pode ser que aquela água não seja completamente absorvida pelo calor. Bom, muito importante essa informação agora. Prestem bastante atenção. Seguinte. O pulso curto e pulso médio, que vai ser o próximo que a gente vai ver, indicam a duração do tempo de execução do jato. Tá? Então, já antecipando, o pulso médio tem duração de 2 segundos. O pulso curto, como os senhores podem ver, 0,2 segundos. Então, o pulso curto, 0,2 e o médio, 2, certo? Segundos. Muito bem. Embaixo. O pulso amplo ou estreito indicam a regulagem da abertura do esguicho, que dependerá da distância que estou da capa térmica. Então são 2 coisas diferentes. Uma é a duração de abertura desse pulso e segundo, a abertura desse jato, certo? Com relação à duração, nós temos curto, 0,2 segundos, e médio, 2 segundos. Com relação à abertura, amplo, ele tem uma amplitude muito maior, de 60 graus, 70 graus. E o estreito, uma abertura de mais ou menos 35 a 45 graus. Ok? Então, nesse meu exemplo aqui, nessa foto,
Eu estou aplicando o pulso neblinado, não é neblina, tá? É pulso neblinado, amplo curto. Por muita coisa, mas o que isso significa? Amplo porque ele está bastante aberto e curto é a duração dele, tá? Eu posso aplicar um pulso neblinado amplo estreito, desculpa, amplo médio? Eu posso, mas qual é a finalidade disso? Tá? De maneira geral, o pulso curto ele é sempre amplo, ok? Lembrando que um pulso amplo ele tem menor alcance e o estreito maior alcance, isso é óbvio, tá? Vamos para o pulso médio para os senhores entenderem melhor. Ó, chegamos no pulso médio, vou voltar aqui, ó, pulso amplo ele está muito mais aberto, tá? E o alcance dele é menor do que do pulso estreito, perfeito? Então eu tenho o pulso neblinado estreito médio. Vamos às características dele aqui, do pulso médio. Serve para resfriar a capa térmica. Utilizado quando o incêndio está na sua fase de desenvolvimento. Vazão de 30 galões por minuto. Uma duração, essa que é a diferença, de 2 segundos. Serve para você alcançar o pé direito de médias dimensões ou um teto alto, como por exemplo, o teto de um galpão. Ou você dentro de uma edificação, dentro de um cômodo, você quer alcançar a parte dos fundos desse cômodo. Vamos utilizar a própria foto como exemplo, aí, o container. Se eu quiser atingir a parte lá de trás do container, com meu pulso amplo eu não consigo. Então eu vou ter que adotar um pulso médio e acertar essa parte do fundo. Supondo que a fumaça esteja mais concentrada no fundo, eu diminuo a amplitude desse meu esguicho, tá? Então, novamente, o pulso curto e pulso médio indicam a duração e o amplo e o estreito definem a abertura. Perfeito? De maneira geral, temos dois pulsos. O pulso neblinado amplo, curto, beleza? E o pulso neblinado estreito, médio, tá certo? São esses dois tipos de pulso que a gente geralmente usa nas operações. Também eu não devo aplicar dois pulsos no mesmo lugar, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos lá, pulso longo de alta vazão, também conhecido como ZOT. Vamos nós. O pulso longo de alta vazão ele deve ser utilizado quando o cômodo está na fase de desenvolvimento completo. Você chegou num ambiente, num determinado local, e não tem mais o que fazer, já tem desenvolvimento completo, não tem como fazer combate ofensivo, não tem como entrar. Então você vai aplicar um pulso longo de alta vazão do lado de fora da edificação, tá? É uma técnica de combate defensivo, tá? Externamente a edificação ou no interior da mesma, mas fora do cômodo, beleza? Exemplo, num prédio, e eu aplico um ZOT da porta de um apartamento. Eu estou dentro da edificação, mas é um combate defensivo, perfeito? Vazão, muita atenção, 125 GPM, tá? Então, para aplicação do ZOT, eu tenho que fazer a alteração da regulagem, da vazão, para 125 galões por minuto. O que isso implica na prática para o operador? O que representa esses 125 galões por minuto? Muito mais água vai sair da minha mangueira. Em contrapartida, eu vou ter muito mais recuo da minha mangueira, muito mais força ela vai fazer. Então, faça esse teste. Começa com 30 GPM, bota aí no jato compacto que seja, coloca em 30 galões por minuto e vai aumentando a vazão, para você ver o que vai acontecer quando chegar a 125 galões por minuto. Você vai ter que fazer muito mais força para segurar aquele esguicho, por causa da reação da água, né? Tem uma ação da água saindo e tem a reação da mangueira te puxando para trás. Então, quando for aplicar o ZOT, você tem que segurar bem a mangueira embaixo do braço para sustentar e fazer a aplicação perfeita no padrão, sem que você perca o controle, tá, da mangueira. Então, o pulso longo de alta vazão é utilizado quando tem muito fogo, quando a situação já não tem muito o que fazer, então você vai ter que mandar muita água. Tá? Mas até nesse momento onde você tem que demandar muita água para o incêndio, não é só jogar água ao léu. Também tem técnicas também para fazer uma aplicação efetiva. Tá? O tipo de jato é neblinado estreito, correto? Já vimos como é que é o neblinado estreito, porque ele tem um alcance maior, né? Um alcance maior. E você vai desenhar uma letra,
que essa letra pode ser um Z, um O, um T ou um I. Por isso que ficou ZOT, né? Muita gente conhece como ZOT. Então vamos lá. Para cômodos de 30 metros quadrados, em média, você vai fazer um desenho de um Z. Tá? Começando no teto e descendo. Se for para 20 metros quadrados, você vai fazer um O. Para 10 metros quadrados, um T. E para corredores ou cômodos menores que 10 metros quadrados, um I. Ah, capitão, preciso medir isso? É claro que não. Isso daí é só uma estimativa. Tá? Observem que para você fazer um I é muito mais rápido do que você fazer um Z, por exemplo. Então, por isso que foi definida essas letras, né? Porque cada letra representa um tempo de execução da técnica. Tá? Então, chegou em um determinado ambiente, você vai fazer um cálculo rápido, né? É no achismo, eu acho que daqui deve ter uns 15... Ah, e se tiver 15 metros quadrados, aplica um T. Ah, e se não resolver o problema, se tiver pouco fogo, aplica um I. Lembrando, não é matemática, tá? Vai usar muito do seu bom senso da sua avaliação do local. Apliquei uma letra, apliquei um I, por exemplo. O que eu faço depois disso? Um intervalo de 30 segundos, ou até menos, ou mais, depende. Tá, mas na média 30 segundos é suficiente para você ver como o incêndio vai reagir àquela quantidade de água, aquela pancada de água que ele vai estar levando. Tá? Então aguarda um tempo e aí você pode aplicar novamente qualquer uma dessas letras. Muito importante, atenção, muito importante. Posso falar que essa é a parte mais importante da aula. Quando for aplicar um pulso longo de alta vazão, o fechamento dos guichos tem que ser lento, extremamente lento. Como é que funcionam os pulsos? Pulso médio, pulso curto, abertura e fechamento, né? 0,2 segundos ou 2 segundos. Mas você abre e fecha, é rápido. Agora, o pulso longo de alta vazão, quando você estiver terminando de fazer sua letra, você vai fechando lentamente os guichos. Vocês vão ver isso no vídeo de apoio. Sempre fecha lentamente os guichos. Porque se você fechar rápido, você vai dar uma pancada em toda a parte hidráulica que for montada no estabelecimento. Pancada nos guichos, na mangueira, no divisor, no corpo de bomba. Acontece o divisor saltar do chão e o divisor não é um equipamento leve. Ou seja, você vai estar causando um golpe de ariete, certo? Nos equipamentos hidráulicos da sua operação. Não faça isso. Então a gente compensa esse alto fluxo de água que está saindo, fechando lentamente o esguicho, certo? Não esqueçam disso, tá? Próximo, pacote d'água ou penciling. O pacote d'água você faz no interior da edificação e com foco à vista. Você vai aplicar porções de água sobre a fase sólida que está em queima. Vazão 30 galões por minuto, jato compacto. Fluxo aberto até a metade, sendo logo após fechado, ou seja, abre e fecha muito rápido os guichos, só para você lançar pacotes d'água, tá? No foco. Então, você encontrou o foco, qualquer incêndio, você está progredindo, dando seus pulsos amplos, progredindo. Ah, achei o foco. Jato compacto, 30 GPM, pacote d'água, certo? Pouca água no foco. Só o suficiente para aquele foco apagar. Nada de aplicar um ataque direto e jogar muita água ali. Você vai acabar se prejudicando, tá? O pacote d'água pode ser casado também com pulsos. Ou seja, tem fumaça, você viu o foco, mas tem fumaça ainda em cima de você, você vai aplicar o pulso e mudar a regulagem e aplicar o penciling. A gente chama isso daí, essa técnica, essa manobra de pulse penciling, tá? Também pode ser feito sem problema nenhum. Vamos lá. Podemos usar, tem usar e utilizar aí, né? Desculpem o erro, mas vamos lá. Podemos usar um ataque direto com jato compacto e fluxo contínuo? Eu posso, cheguei ali, vi o foco do incêndio, eu posso aplicar um jato compacto com fluxo contínuo, ali como eu falei anteriormente, 5 a 10 segundos de água no foco? Eu posso. Mas tem necessidade disso? Essa é a questão. Tem necessidade de você jogar essa quantidade enorme de água? Baseado nas dimensões do foco, na produção excessiva de vapor d'água e nos danos que serão causados ao patrimônio. Ou seja, você tem que levar em consideração uma série de fatores antes de tomar uma determinada atitude. Você vai produzir muito vapor de água, o foco talvez não seja tão grande quanto se espera, e os danos que serão causados
nos outros patrimônios. Então, talvez não seja necessário você fazer uma aplicação direta de fluxo contínuo no foco do incêndio, tá? Jato mole. Jato mole serve o seguinte: durante a progressão, vamos supor que você esteja progredindo, optou por fazer um combate ofensivo, entrou na edificação, você está progredindo em direção ao foco. No meio do caminho, você viu uma cadeira, por exemplo, termolizando, soltando aqueles vapores da termólise. O que você vai fazer? Bem, se ela está termolizando, pode ser que em breve ela entre em combustão, certo? Então você já evita que essa cadeira continue termolizando. Você faz um resfriamento preventivo. Você coloca em 30 GPM, abre só um pouquinho a mangueira e molha esse material. Molha ele e parte em direção ao foco, tá? Isso é chamado jato mole. Jato mole também é utilizado no rescaldo. Chegou no foco, foi aplicando pencil, chegou no foco, acabou o foco de incêndio, não tem mais foco, jato mole e vai regando, vamos dizer assim, o foco do incêndio. No jato mole, percebam na foto, você pode soltar o punho do esguicho, tá? Sem problema nenhum, e segurar com as duas mãos na mangueira para facilitar o manejo, tá? Vazão 30 GPM, jato compacto, fluxo parcialmente aberto, contínuo, molhar toda a superfície do material, tá? Saturação por neblina. Vamos para a nossa última. Saturação por neblina serve para nos casos em que o ambiente está na fase de decaimento, ou seja, a gente vai falar muito disso daí nas próximas aulas, mas após a fase de desenvolvimento completo, os incêndios, de maneira geral, eles entram na fase de decaimento. E a fase de decaimento ela é muito perigosa porque você tem pouco comburente, você tem altas temperaturas, você ainda tem materiais termolizando no interior daquele ambiente e pode ser que você perceba um risco de ocorrência de backdraft. Tem os sinais indicativos de backdraft e caso você tenha que entrar naquele ambiente, você vai fazer a abordagem de ambiente e passagem de porta, assunto na nossa próxima aula, mas se você quer uma maior segurança para adentrar naquele local, você aplica a saturação por neblina. Tá? Saturação neblina deve ser utilizada em locais onde você vê que tem o risco de ocorrência de backdraft. São 9, se não me engano, 9 sinais indicativos. Então você tem fumaça CAC, fumaça muito densa, muito veloz, ausência de crepitação das chamas, efeito algodão, certo? Oleosidade nos vidros, o som de assovio, como se fosse parecer uma panela de pressão lá dentro. Então você tem sinais que indicam a possível ocorrência de backdraft. O que você vai fazer? Se aquele incêndio está precisando somente de comburente, você concorda que se você abrir a porta e deixar ela aberta, você vai estar alimentando esse incêndio e aumentando a possibilidade de ocorrência de backdraft. Então a gente vai atacar num outro ponto, a gente vai resfriar essa fumaça. Tá? Essa fumaça está quente e está combustível, ela quer comburente, né? Beleza, mas a gente vai entrar. Então, a gente vai admitir um pouquinho de componente para ele, mas eu vou prejudicar ele no quê? Na temperatura. Eu vou resfriar essa fumaça e eu resfrio através da saturação por neblina. Então, o que eu faço? Esguicho a 30 GPM, jato neblina, ou seja, totalmente aberto, e aplico de 3 a 5 segundos para uma pequena abertura na parte superior da porta. Após eu aplicar, eu aguardo de 12 a 15 segundos e aplico mais uma vez, aplico quantas vezes necessário for. Tá? Geralmente, uma aplicação dessa, que é bastante água, você vê quase que instantaneamente a fumaça mudando de cor. Tá? Ela muda de cor, ela fica mais clara, ela não fica tão veloz, e aí você aplica mais uma, mais duas vezes, e aí você analisa para ver se tem condições de você adentrar o local. Tudo bem? Com relação à execução, o bombeiro que for aplicar, ele deve virar o rosto, tá? Virar o rosto quando for aplicar, tanto o ajudante quanto o chefe da linha, tá? E a mangueira por cima dos ombros para alcançar o máximo a capa térmica. Bom, finalizada a instrução, lembrando que a execução de todas as técnicas dessa instrução estão no vídeo de apoio que está no ambiente virtual. Assistam o vídeo, qualquer dúvida podem me perguntar. E é fundamental que os senhores treinem também, tá? Compartilhem com os colegas aí do quartel, tal. Pega um dia que tiver de serviço, arma uma linha de mangueira e treine isso daí,
Tá? É fundamental a importância que os senhores treinem para conhecer o material, para ter intimidade com o material e sentirem-se seguros quando forem correr para um evento real. Tá certo? Bom, mas é isso, senhores. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.